Nós temos uma população gigantesca de pessoas que têm problemas sérios com relação a varizes, homens e mulheres. Mais de 30% da população brasileira apresenta algum problema. Então é muito importante que você ouça a nossa conversa com a doutora Letícia, porque da mesma forma que nós falamos de todos os problemas hoje, não só da leucemia, mas também agora da fibromialgia e na pediatria também, a prevenção e a detecção do problema e algumas mudanças de atitudes podem fazer com que você tenha uma vida mais saudável e, no caso das varizes, né, doutora, até reverter o quadro. Doutora, boa tarde. Obrigada por você estar aqui com a gente no De Bem com a Vida. Boa tarde, Keila. Eu que agradeço. É isso mesmo. As varizes a gente tem como adotar algumas medidas para ajudar na prevenção. Às vezes não é uma prevenção 100%, porque é uma doença que tem um componente hereditário importante, mas algumas medidas são importantes para a gente conseguir prevenir e aliviar os sintomas dessa doença tão frequente. Medidas de prevenção, doutora. Vamos começar pela melhor parte. Como é que eu faço para não ter esse problema? Primeira coisa é a atividade física mesmo, não tem jeito, né? A atividade física ela vai ajudar no fortalecimento, né? Principalmente ali da musculatura da panturrilha, que a gente fala que é o nosso segundo coração, e isso acaba melhorando a circulação, ajuda na prevenção e melhora os sintomas. Como Manter assim, o peso doutora? ideal. Já vou te interromper. Você falou que a panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. Ou seja, se a gente não exercita, essa parte que a gente exercita, ela faz com que haja uma, vamos dizer assim, para o leigo, uma vascularização melhor? Sim, a função das veias é levar o sangue do pé de volta para o coração. Certo. Então, quando a panturrilha, a musculatura é uma musculatura bem fortalecida, funcionante, essa musculatura, ao contrair, ela vai comprimir essas veias da perna, impulsionando o sangue para cima, na direção correta. Então, melhora a circulação e alivia os sintomas. Olha só, isso serve para quem não tem problema nenhum e para, claro, que daí a pessoa que já tem varizes, doutora, ela pode continuar se exercitando? Pode sim. Muitas pessoas têm medo de fazer determinados tipos de exercícios físicos porque acham que pode agravar, ou algumas até comentam que começou a fazer musculação e surgiram alguns vasinhos. Mas na verdade não tem nenhuma comprovação científica de que surgiram por causa do exercício físico. O exercício físico ele melhora muito a circulação. Às vezes o que acontece é que depois da atividade física, depois que a pessoa começa a ter isso como rotina, ela passa a observar um pouco mais o corpo e também tem uma perda de gordura que vai tornar aquele vasinho que antes estava lá, mas não era visível, ele torna-se visível. Mas qualquer atividade física é excelente. Doutora, também tem aquela outra história de você querer tirar todo o atraso de uma vida em 6 meses e começar também a pegar peso demais, subir muito peso, a perna não aguenta, né? Daí também pode ter isso no que diz respeito aos vasinhos que as pessoas falam. Você forçar demais, Sim. né? Sim, eu falo que o exercício ele tem que ser supervisionado por um professor de educação física, sem ter excessos de carga que a pessoa não vai conseguir suportar. Doutora, uma coisa que eu quero te perguntar. Quando nós falamos em varizes, a gente vê muitas vezes quando a pessoa já está com a perna bem alta, né? Que a veia, a gente que é leigo já olha assim, acha que a veia está muito alta, como se estivesse inchada. Aquilo acontece pela falta de cuidado quando eu começo a sentir a dor na perna e não procuro um médico e não faço o tratamento adequado? A doença ela tem um componente hereditário, então algumas pessoas que já têm isso na família vão ter uma chance aumentada de ter a doença. Mas a doença ela não tem cura, ela tem tratamento. Tá. E se ao longo dos anos você for retardando esse tratamento, a doença vai se agravando. É uma doença de 6 estágios. E essa parte que tem essas varizes mais calibrosas, né, que já ficam fazendo esse volume na pele, já é a partir do 2º estágio. Então, na verdade, eu preciso... Qual é o primeiro sinal que tem que me fazer buscar um médico? Quando já começa a sentir algum tipo de sintoma, né? Normalmente os sintomas de varizes são o quê? Dores nas pernas, que é aquela perna pesada, uma sensação de cansaço, são dores que pioram mais no final do dia, pode ter uma queimação, uma dormência e até câimbras. E normalmente é aquela dor que piora no final do dia e melhora quando você fica de repouso com a perna para cima. Então, se já tem alguns desses sintomas, já é bom procurar. E se você também perceber alguma variz na perna, mesmo que seja só um vasinho.
Doutora, tem muitas pessoas que vão apresentando perto dos pés um monte de vasinho. Aquilo é normal? Ao longo dos anos a gente vai adquirindo aquilo por conta da idade? Ou também pode ser um sinal, mesmo que eu não sinta dor nenhuma, mesmo que eu não sinta esse cansaço, os simples sinais podem ser um sinal? Também um sinal de que eu tenho problema? Sim, às vezes nessas fases iniciais, quando você só tem vasinhos, você pode ser assintomático, mas já é um sinal de que você precisa procurar tratamento. Algumas pessoas até acham, como eu não sinto nada, isso é só estético, eu não preciso procurar. Mas na verdade já é o primeiro estágio da doença evolutiva, então o ideal já é procurar tratamento aí. E você citou a idade. Realmente o envelhecimento é um fator de risco, tanto que a prevalência é muito maior nos idosos acima de 70 anos. Doutora, aqueles vasinhos que muitas vezes a pessoa fala, eu vou só fazer a aplicação e vou tirar. Essas aplicações, elas são realmente eficazes ou é uma camuflagem mesmo e depois pode voltar? Não é um tratamento, vamos dizer assim? Tá. O tratamento de aplicação, que a gente chama de escleroterapia, é um tratamento eficaz. Certo. Só que a gente precisa, antes de iniciar esse tratamento, avaliar se é só o vasinho mesmo que está ali ou se a gente não tem alguma doença de base. Às vezes uma veia nutridora, que a gente chama, é uma veia de maior calibre, que fica ali por baixo daquele vasinho, nutrindo aquele vasinho. E às vezes até alguma veia mais profunda que a gente só consegue visualizar com ultrassom, que pode estar comunicando tudo. Então a gente precisa avaliar para ver se é realmente só um vasinho. Se for, a aplicação é excelente. Se tiver outras veias mais calibrosas comunicando, a gente precisa de tratar essas veias antes. Começar a ver uma coisa diferente, não custa nada procurar o médico para evitar um problema maior, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui. Espero que você possa vir aqui pessoalmente também no nosso estúdio. Você não é de São Paulo, né, doutora? Eu moro no Paraná. Ah, que eu tô ouvindo sotaque diferente. Mas eu sou mineira. Ah, é por isso. Olha só, tô vendo que tem um sotaque, mas não é um sotaque do Paraná. Quando você estiver em São Paulo, vem aqui visitar a gente, doutora. Pode deixar. Obrigada, muito obrigada, viu? Tá? Um beijo para você, um beijo para esse pessoal querido do Paraná e também de Minas, que a gente ama. Vou deixar os contatos da doutora Letícia para você, dra.leticiacosta, lá no Instagram, para você conhecer melhor o trabalho da doutora. Facebook, dra.leticiacosta vascular, e tem os telefones também, você que está naquela região, 43 é o código, 991202019 é o WhatsApp para você entrar em contato com ela, tá bom?